Foi ontem a última aula, não foi? Segunda a gente viu, trabalhou com quantidade de movimento e a gente aprendeu com quantidade de movimento. Que para você trabalhar com quantidade de movimento, é preciso entender que existe no processo, né, físico uma força que deve ser aplicada para que o objeto entre em movimento. Não é verdade? E aí, se tem uma força que deve ser aplicada para que o objeto entre em movimento, o segredo do negócio é que existe uma velocidade já que o objeto está em movimento. Portanto, se é um objeto, está em movimento. E tem o quê? Massa. É isso? Então a gente aprendeu que se tiver um caminhão, por exemplo, e um fusquinha, naturalmente qual dos dois objetos terá a maior quantidade de movimento? Fusquinha. Não foi assim que a gente aprendeu. A gente disse que dependeria de uma coisa. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, se um objeto tem uma massa maior e tem a mesma velocidade em relação ao outro, não importa. Né? O que vai importar é que se a massa é maior, a quantidade de movimento do objeto vai ser maior. Ou então, se os dois tiverem a mesma massa, mas se um deles tiver a maior velocidade, a quantidade de movimento será daquele que terá a maior velocidade. Certo? Por quê? Porque massa e velocidade é que definem a quantidade de movimento. Então, pode ser que o Fusca tenha a maior quantidade de movimento se ele tiver a maior velocidade. E pode ser que o caminhão tenha a maior quantidade de movimento porque ele vai ter a maior massa. Então, se os dois tiverem a mesma velocidade, quem é que vai ter a maior massa? O caminhão. Portanto, a quantidade de movimento maior será de quem? O caminhão. Certo? Então, nunca digo que vai ser do Fusca. Depende da situação. Quem tem maior massa, naturalmente terá a maior quantidade de movimento, porque terá a mesma velocidade. Se tiver a maior velocidade, pode ser que o corpo de menor massa tenha a maior quantidade de movimento. Certo? E aí chegamos agora na questão do impulso. Né? O que é que vai ser o impulso? O impulso é definido pela força que tu vai aplicar no objeto durante um determinado intervalo de tempo. Certo? Então eu posso, por exemplo, aplicar uma força nessa porta que dure 3 segundos. Ou eu posso aplicar a mesma força nessa porta que dure apenas 1 segundo. Então percebam, se eu aplicar uma força na porta que durou 5 segundos, é diferente de eu aplicar uma força na porta que durou 1 segundo. Percebeu que o impulso foi menor? Então o que é que eu vou perceber com isso? Que o impulso, assim como a quantidade de movimento, depende de duas coisas. Né? Quantidade de movimento depende de massa e velocidade, e impulso vai depender de quê? Da força e do tempo gasto para você aplicar essa força. Certo? Então, assim como a quantidade de movimento é um vetor, o impulso também vai ser um vetor. Eu falei para você o seguinte: quando você tiver um vetor multiplicado por um escalar, a resultante disso aí vai ser um outro vetor. Lembra que vetor tem uma característica fundamental, que é o quê? O valor modular, que é o número, né? A direção em que o objeto se desloca, para onde você está aplicando a força, né? E o sentido. Então essas 3 coisas precisam ser bem definidas para você caracterizar o vetor. Tá bom? Então, NS é a unidade que representa, a unidade de medida que representa o impulso. N é de força, é o Newton, e S é de tempo, que é o segundo. Ó, força vezes tempo, Newton vezes segundo. Certo? Então, isso é o impulso. A definição de impulso é o seguinte: o impulso é dado pela relação entre a força aplicada em um objeto e o tempo gasto para você exercer essa força. Certo? Então, se o tempo é demorado e a força é constante, você vai perceber o seguinte: comparando lá o caminhão e o fusquinha do jeito. Apliquei um tempo aqui de força, aqui, a minha força durou 10 segundos para empurrar o fusquinha. Portanto, eu botei aqui, ó, impulso é igual a força vezes variação de tempo. Supondo que a força que eu apliquei seja de 10 newton, então vai ficar 10 vezes o tempo. Quanto foi o tempo que eu falei? 10 segundos, não foi? Então, vezes 10. Quanto é que é 10 vezes 10? 100. Então, o impulso do Fusquinha foi 100 newton vezes segundo. Isso aqui é para o Fusca. Vamos
o impulso para o caminhãozinho lá. Se a força é constante, vou colocar aqui a força 10 Newton, apliquei a força 10 Newton no caminhão. Só que agora o tempo que eu gastei para isso foi de 1 segundo apenas. Quanto é que vai ser o impulso? 10 vezes 1. 10 Newton vezes 100. Ou seja, o impulso no Fusquinha foi maior do que o impulso no caminhão. Certo? Então, nem sempre, por você ter um objeto de maior massa, significa que você vai ter um impulso maior. Por outro lado, se eu digo aqui que a força que eu apliquei aqui foi de 100 Newton e o meu tempo de duração foi 1 segundo, quanto é 100 vezes 1? 100. Então, veja, eu aumentei a força 10 vezes e diminui o tempo 10 vezes para empurrar um objeto bem mais pesado. Acabou que 100 vezes 1 é 100, a mesma quantidade, o mesmo impulso que eu usei no carrinho menor. Certo? Então nem sempre o objeto que vai ter massa maior terá maior impulso. Certo? Bom, o impulso de uma força variável, cuidado nisso aqui, preste atenção, isso aqui cai muito em questões envolvendo Enem, né? O impulso de uma força variável, ele é numericamente igual à área do gráfico F vezes ΔT. Ou seja, se você tem um gráfico relacionando a força pelo tempo, né? Como eu disse, força vezes tempo é quem? É impulso. Então, se o gráfico relaciona a força com o tempo gasto para exercer essa força, a área sobre o gráfico é numericamente igual ao impulso. Olha que legal. Se aparecer um gráfico que tem a força vezes tempo e te pedir para você encontrar o impulso, basta você calcular a área que foi formada sobre o gráfico. O gráfico não é isso daqui, ó. A área não é tudo isso aqui, ó. Né? Então, se a área é tudo isso daqui, se eu calcular essa área, encontro o valor do impulso. Vamos ver isso aí? Essa figura formada é o quê? Como é o nome dessa figura, pessoal? É um quadrilátero diferente. Como é que é o nome disso? É um trapézio. Agora eu vou fazer uma pergunta, espero que a resposta seja positiva. Vocês sabem calcular a área do trapézio? Não. Então não diga um negócio desse não. Tá? Supondo que você não sabe calcular a área do trapézio. Se eu traçar uma linha aqui, aí eu pergunto, eu formei quantas figuras? 2, não foi? Sabe calcular a área do retângulo? Sim ou não? Sabe, né? Sabe calcular a área do triângulo? Você sabe, eu tenho certeza que sabe. Como é calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por quem? Por 2. Como é que calcular a área do retângulo? Base vezes altura. E se você tiver um pouquinho mais paciência para lembrar o que você estudou lá no fundamental, se perguntar como é que calcular a área de um trapézio, como é que tu vai dizer? Que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? Você pode usar o caminho mais curto, se você quiser usar, e você pode usar o caminho mais longo. Ou seja, calcular a área do triângulo, calcular a área do quadrado, do retângulo e soma as duas. É a mesma coisa que você calcular a área do trapézio. Eu vou usar o mais rápido, que é a área do trapézio. Certo? Então vamos para cá, para esse lado aqui. A área do trapézio vai ser o quê? Base maior. Quem é a base maior dessa figura, pessoal? É esse lado aqui, ó. Base maior, porque tem um lado menor. Não tem? Então a base maior é essa daqui até aqui. Quanto é que é daqui até aqui? 20. Então, você vai colocar aqui 20. Mas, agora vamos para o lado menor. Quem é o lado menor? É esse aqui, daqui até aqui, que é 10. Então, mais 10.
vezes a altura. Quem é a altura? A altura daqui até aqui, ó. Ou seja, de 2 até o 8. Quanto é de 2 até 8? Quanto é de 2 até 8? De 2 para 8 é 6. É ou não é? É, são 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é 8 menos 2? Isso aqui é um delta. Variação. 8 menos 2? 6. Então aqui vai ser 6. Dividido por quem? Por 2, é ou não é? 8 vezes 2. Então vai ficar assim, ó. 20 vezes 6 dá quanto? 120, né? Mais 10 vezes 6 dá 60. Dividido por quem? Por 2. 60 com 120 dá 180. Dividido por 2. Ou seja, vai dar 90 Newton vezes segundo, que é exatamente o valor do impulso. Então o impulso aqui, ó. O impulso aqui vai ser 90 Newton vezes segundo. Certo? Então, se te pedirem para calcular o valor do impulso te dando o gráfico, tu já sabe. Calcula a área lá embaixo e o resultado vai ser o valor do impulso. Certo? Uma coisa importante que a gente tem que considerar aqui é o teorema do impulso. O teorema do impulso vai dizer o seguinte, ó, que o impulso será igual à força resultante. Ou seja, o impulso de uma força resultante, desculpa, será igual à variação da quantidade de movimento. Então, se eu tiver a força resultante, se eu conseguir encontrar a força resultante, o impulso dessa força resultante será igual à variação da quantidade de movimento. Em outras palavras, né? Lembra que eu disse, ó, quantidade de movimento é igual a M vezes V, lá no primeiro momento da primeira aula. Variação de quantidade de movimento é ΔQ. Esse ΔQ vai ser igual ao impulso. É isso que esse teorema do impulso está dizendo. Agora, como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou provar que a variação da quantidade, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento? Primeiro, isso só é verdade se eu tiver a força resultante, certo? Isso é verdade para a força resultante. Não é para qualquer força, é para a força resultante. Então, como é que eu provo isso? Vamos lá. Posso pedir para vocês provarem isso na prova. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção. Bom, o que é o impulso? É a força vezes a variação de quem? Do tempo. Né? O impulso vezes a variação do tempo. Quem é a força? Quem é que lembra aqui quem é a força? Lembra da segunda lei de Newton? Quem é a força? Força é, claro, força é massa vezes aceleração. Então tá aí, ó. Então, vamos fazer assim, ó. O impulso vai ser igual à força, que é a mesma coisa de quem? Então, no lugar de colocar a força, eu coloco massa vezes a aceleração, vezes o ΔT. Eu quero provar isso daqui, ó. Eu quero provar isso daqui, ó. Certo? Bom, quem é que lembra quem é o A? Lembra quem é a aceleração? ΔV sobre ΔT, aceleração. Certo? Isso aqui é a aceleração. Portanto, o impulso vai ser igual a quem? Massa vezes ΔV sobre ΔT vezes ΔT de novo. É ou não é? Quem é que não está entendendo isso daí? Força é massa vezes aceleração. Substituir isso aqui no lugar da força. Isso aqui, ó. Né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Substituir isso daqui no lugar disso daqui. Ficou massa vezes ΔV sobre ΔT vezes ΔT. Vou cortar ΔT com ΔT, né? Não corta? O em cima de baixo corta. Quem sobrou? M ΔV. Impulso é igual a M vezes ΔV. Tá, mas você falou que quer provar que impulso é igual a ΔQ. Lembra que ΔV é igual a V final menos V inicial.
Lembra disso? Lá em cinemática, no primeiro momento do nosso curso, ΔV é V final menos V inicial. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. Impulso vai ser igual a M vezes V final menos V inicial. Se você prestar atenção, ó, esse M ΔV é a mesma coisa de ΔQ. Porque se Q é igual a MV, massa não é constante? Massa não é constante? Massa não varia. Se você tiver 30 kg, como é que você vai dizer que tem 35? Só tem 30. Né? Agora, se você disser, eu tenho 30 kg, professor, mas eu posso correr a uma velocidade de 30 metros por segundo. E também posso correr a uma velocidade de 40. Posso começar com 30 e posso terminar com 40. Portanto, a sua velocidade varia, não varia? Então, se a velocidade varia, nessa expressão aqui, só quem varia é quem? A velocidade. Não é isso? Portanto, se Q é igual a M vezes V, ΔQ é igual a M vezes quem? ΔV. Olha aqui. Portanto, isso nos leva a compreender que o impulso é igual a M ΔV, que é a mesma coisa de quem? Que é a mesma coisa de quem? ΔQ. Né? Então, o impulso é ΔQ. Está provado aí que o impulso é igual a ΔQ. Certo? Escreva isso daí para a gente fazer uns exercícios aqui para casa.